Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo o deputado estadual Ricardo Nezinho, ele que é do MDB, está no seu 4º mandato e teve neste mandato a 2ª maior votação. Portanto, nós vamos falar também sobre a ação parlamentar e nesse contexto, a gente inicia essa conversa, deputado, fazendo uma análise do que foi a sessão especial que debateu drogas e violência de sua autoria recentemente no plenário da Assembleia Legislativa. O que se pode dizer dessa discussão propositiva? Porque as sessões especiais, elas têm sido assim, elas debatem e propõem ao governo a quem cabe a política pública, não é, tanto contra as drogas como também contra a violência. Boa tarde, Gorete, boa tarde aos telespectadores da TV Assembleia. Realmente foi uma audiência muito proativa. Primeiro a gente fez o seguinte, a gente fez com que a audiência pública ela pudesse se iniciar e a gente destacou lá 5 pessoas, que elas foram componentes de uma comissão que a gente lá nomeou. E para quê? Para que nesses 15 dias as pessoas que ali assistiram a audiência da TV, da audiência pública na Assembleia Legislativa e outras pessoas que através da própria TV Assembleia, que foi tido, o programa foi ao vivo, e elas pudessem, no decorrer de 15 dias, elas possam dar sua sugestão e através dessa comissão fazer um apanhado das sugestões e ali fazer uma carta e essa carta ela direcionar aos órgãos competentes. Ou seja, a gente não quis fazer com que a audiência pública ela iniciasse, terminasse ali e dali a gente saísse uma coisa e não tivesse nada de concreto, num papel, em um documento. A gente fez com que pudesse ser prorrogado pelos 15 dias. Democratizou o acesso, democratizou, né? E ao mesmo tempo fez com que as pessoas pudessem, eu vou sugerir de uma forma assim mais elaborada, né? Uma forma mais pensada, e daí a gente vai fazer com que essas sugestões a gente possa fechar numa carta de intenção e levar ao Poder Executivo, Poder Judiciário, os órgãos. Até porque tinham as representações dos poderes aqui constituídos, né, deputado? Tinha sim. E a gente sabe que a dependência química, quanto mais o cidadão ele é dependente, a gente sabe que altera o organismo, consequentemente existe uma mudança de hábitos e comportamental, e geralmente leva-se a uma violência. A gente percebe que estava vendo um estudo da Universidade de São Paulo, que ele, através de uma pesquisa que ele fez, 37% das violências domésticas estão relacionadas. 17% está relacionada com álcool. Só que a gente sabe que também tem a dependência da própria cocaína, da anfetamina, dos esteroides. Das drogas lícitas e ilícitas, né? Com certeza. E isso faz com que a gente saiba que esse número é bem maior. Há uma subnotificação, até pelas famílias que muitas vezes se constrangem em expor um problema como esse em casa, né? Com certeza. E a família é uma codependente. E o adicto, ele faz com que ele, nessa alteração de hábito, de comportamento, ele faz vítima, ou ele é a própria vítima. Então, é uma coisa, a dependência química, ela atinge, isso ela não exclui religião, nem classe social, não exclui nada, ela está em todo o ambiente. E é por isso que, nesse momento lá, foi falado muito, acho que com muita propriedade, da importância também da própria escola. E a escola ela tem assim, um debate assim, mais constante e realista. Não aqueles assim, aqui não tem, aqui não existe. E pelo contrário, sim, aqui existe e vamos trabalhar esse tema e que possa estar no trabalho pedagógico e ser permanente.
não de uma forma assim esporádica, e ser uma ação permanente para que possa estar sempre vigilante, porque a gente sabe da importância da informação, que a escola é que faz as pessoas, os cidadãos capazes, os cidadãos que levam a informação e o multiplicador. Então, eu acho que é um conjunto de ações que a gente faz com que a gente possa atenuar, extinguir esse mal que assola as famílias brasileiras. Pois é, essa questão da escola entrar nessa luta de maneira sistemática, constante, é uma ajuda, digamos assim, que pode potencializar, não é, do ponto de vista das crianças, na sua formação, não é? A ficar distante das drogas, até porque a gente sabe que a oferta também acontece no ambiente ou no entorno do ambiente escolar. Com certeza, e ele está ali a pessoa mais vulnerável que tem, pela própria idade e também escasso de informação, de consequências. Então, quando existem vacinas de informação, mostrando do mal que possa fazer, aquele detentor da informação, quando ele absorve, ele é mais um multiplicador para que ele possa levar outras informações e ela ser compartilhada perante o seu ciclo de amizade. Deputado, para a gente fechar essa questão, então está no aguardo do fechamento desse, digamos, será um relatório propositivo do que foi discutido durante a sessão especial, a ser encaminhada para os poderes constituídos. Foi dessa forma que a gente imaginou, porque ali é uma sessão de 2, 3 horas, e às vezes não podia extrair um documento assim, bem abalizado. E aí a gente terá esse tempo de 15 dias, onde a OAB pode se manifestar, onde o Poder Judiciário pode se manifestar, onde o formador de opinião pode se manifestar, até aquele cidadão simples que ali estava calado, mas ele através da sua escrita ele pode se manifestar e às vezes pode ser até de uma contribuição gigantesca que a gente nem imaginava. Então, tem algum endereço foi disponibilizado o endereço, o e-mail, ricardonezinho@gmail.com.br e o telefone dos integrantes, que são integrantes do Amor Exigente, integrantes da igreja, integrantes da CEPREV, integrantes do Poder Judiciário. Que as pessoas que já trabalham, ou já debatem essas questões, já têm essa informação. Essa informação. Então, esse pessoal vai colher todas as sugestões para que essa carta possa ser feita. Deputado, falemos agora sobre essa experiência de um 4º mandato na Assembleia Legislativa, de ter chegado à casa como o deputado segundo mais votado, não é? E essa correlação de forças que a gente percebe no plenário, não é? Discussões bem, digamos assim, vai ser a exaustão na democratização daquilo que é o contraditório, não é? No plenário. Como o senhor está vendo essa nova legislatura? Uma legislatura muito dinâmica, é uma legislatura que chega a esta casa 12 novos deputados, cada um querendo atuar num assunto que tem mais conhecimento e mais se identifica. Isso faz com que a casa realmente fique dinâmica e tenha, como você falou, várias discussões proativas que fortalecem o parlamento, e isso leva a trazer mais informação e, consequentemente, mais representatividade da sociedade alagoana. Então, é um 4º mandato, como você fala, chegando aqui, graças a Deus, segundo mais votado, e agradeço muito às pessoas que sempre têm confiado em mim, sempre têm acreditado em mim. Agradecer a minha cidade, a querida Arapiraca, por ter sido o deputado mais votado de lá, saindo com mais de 20 mil votos, então agradeço muito. E agradecer os prefeitos, os vereadores, os amigos que têm acreditado, ou seja, agradecer a sociedade alagoana como um todo. E dessa forma, faço esse mandato, como fiz das outras vezes, com muita prudência, com muita cautela e, ao mesmo tempo, buscando representar o cidadão alagoano da melhor forma possível. Deputado, na sua ação parlamentar,
O senhor tem feito indicações para, digamos assim, pavimentação de acessos no âmbito das rodovias aqui no estado. O senhor já esteve recentemente quando deu-se a ordem de serviço para a pavimentação, o acesso, né, de São Miguel dos Campos a Campo Alegre, que terá um investimento de 67 milhões de reais pelo governo do estado. O que caracteriza essa importância, no seu entender? Isso potencializa, aquece cada vez mais a economia da região. Ela não está direcionada a uma cidade, por mais que ela passe por ela, mas ela é muito mais abrangente. Isso aproxima as cidades, isso faz com que as cidades possam estar mais próximas, mais perto, por sinal, e isso faz com que esse feedback possa cada vez mais estar fortalecido. Então, essa duplicação da L220 de São Miguel dos Campos a Arapiraca é extremamente estratégica. Ela beneficia não só a cidade de Arapiraca, mas todo o seu entorno. Toda a região. Toda a região do Agreste e, consequentemente, também o sertão. Porque, queira ou não queira, já abre um pensamento para duplicar de Arapiraca a também Delmiro Gouveia, que está logo mais, até quem sabe, até antes do governo Renan Filho, ou em projetos de gestão dos próximos governos. Ou seja, então é uma obra estratégica. Tivemos uma outra agora, recentemente, quando liga Olho d'Água Grande a Porto Real do Colégio, também é uma rodovia a L115, de escoamento da produção. Escoamento da produção e interligando cada vez mais. Olho d'Água Grande era uma cidade que estava no ponto final da rota, e ela agora está entre uma rota de desenvolvimento. É uma obra estratégica. Essas duas que o senhor acabou de citar, não é, para o estado, para a região, e descentraliza, sai de Maceió e chega às cidades do interior também, essa condição de se desenvolver mais rapidamente. Verdade. Né? E outro projeto, assim, outra ação muito importante para a região e para a cidade de Arapiraca é o Distrito Industrial. Eu tenho andado muito em todas as secretarias levando esse processo, que é um projeto, que é uma ação do governo do estado, mas devido à própria burocracia dos órgãos, eu tento levar isso de uma forma mais célere e agora está a poucos dias de chegar no gabinete civil. Então, o Distrito Industrial é de fundamental importância para a nossa cidade. Temos um que já está realmente superlotado, não tem mais como a gente fazer o incentivo das indústrias para chegar mais na cidade de Arapiraca e também dos empreendedores da cidade de Arapiraca, que são muitos. E agora teremos uma área de quase 300 tarefas, que vai dali na região da Vila Bananeiras. Então é um acesso que vai a São Sebastião. Então é uma ferramenta importante. Isso é prenúncio de um desenvolvimento naquela área. Com certeza. O gasoduto já passa por lá, por essa área. Estávamos só esperando passar esse trâmite e já estamos no final para logo mais a gente levar essa boa nova do governo do estado, através da gente, cobrando, reivindicando, e logo mais Arapiraca terá esse distrito industrial. Pois é o asfalto chegando ao interior, aos povoados, né, a regiões que até então nem se imaginava que pudesse chegar, e o que isso representa para essas comunidades. Chega-se o asfalto e, ao mesmo tempo, o distrito industrial, de potencializador econômico importante, e atrelado a ele o gasoduto. Então isso leva a uma forma estratégica de desenvolvimento da região. E rápido, não é? E rápido. Se a gente for fazer uma projeção a curto e a médio prazo. Com certeza, com certeza. Então acho que a gente vive, por mais que o país passou por uma crise grande, ainda passa, mas a gente, com a potencialidade da região, dos empreendedores, dos investimentos que acontecem, os investimentos realmente específicos e importantes, estratégicos, a gente faz com que a gente possa levar o desenvolvimento para a cidade e a Agreste. E a região do Agreste é uma referência para o estado que nunca se apegou à monocultura, né? Sempre houve uma diversificação na sua economia, ao ponto de hoje ser a região mais desenvolvida depois de Maceió, não é? Arapiraca e região, ela teve um momento certo de começar a parar e pensar em outras
dar sequência ao desenvolvimento. Primeiro foi a nossa mola propulsora, que foi o fumo. Aquele momento Mas foi muito importante, porque através do fumo potencializou a cidade e, ao mesmo tempo, fez com que tivesse uma reforma agrária natural. Depois daí, diversificamos a lavoura, onde a gente realmente é um grande fomentador aqui no Ceasa, de hortaliças, e agora também a indústria chegando, cada vez mais ela... Fechando o ciclo, né? Fechando o ciclo, Pois e uma é. coisa importante, muito boa, é que a maioria dos investimentos na cidade, na região, são das próprias pessoas. É muito difícil a gente chegar a ter uma indústria grande que vai chegar lá. Não, lá a gente está se reinventando, então isso nos fortalece cada vez mais. Claro, fortalece porque há emprego para todos, Pra né? todos. Na medida que você traz uma indústria de ponta, algo que esteja muito à frente do desenvolvimento local, ocorre o que aconteceu em outros municípios aí, até no Rio de Janeiro mesmo, que não lembro agora, mas que a indústria chegou, mas a cidade não conseguiu absorver a mão de obra existente no município. E outra coisa né? interessante, Gorete, às vezes quando a indústria ela é muito grande mesmo, ela só chega para dar os seus 50 empregos, porque o dinheiro, o lucro dela vai para a matriz. Em outro estado. Em outros estados. Ou suga e leva para outro estado. Às vezes até se pensa até que ponto é interessante uma mega indústria. Aí tem que pesar o imposto que ela traz E o que ela deixa no estado. O que ela deixa no estado. Então tem que ter uma coisa muito dinâmica. Certamente. Deputado, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Eu sou acordado domingo de manhã por um telefonema da minha filha. E ela me dizia, aconteceu um acidente com seu irmão. Botei uma roupa e desloquei da minha casa até o local do acidente. E me deparei com uma das cenas mais difíceis de se ver e mais triste que um ser humano pode passar. O automóvel do meu irmão completamente destruído, ele ainda dentro do automóvel, já morto, provocado de um acidente de trânsito de uma forma violenta e irresponsável. Muitas vezes nós gostamos de usar o WhatsApp, o Facebook, não passe em rua tal. E isso pode colaborar para que ocorra vários outros acidentes. A lei seca não veio para condenar ninguém. A lei seca veio para salvar vidas. Por isso, muito cuidado, por favor, quando a gente tenta proteger quem está cometendo o crime. Porque pode ser seu filho, como foi meu irmão, que seja assassinado. Lei seca. Quando a gente para você, mais vidas seguem em frente. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Ricardo Nezinho, do MDB, ele que está no seu 4º mandato e foi o 2º deputado mais votado, né, para essa legislatura. Deputado, falemos agora sobre a estrutura. O senhor é parte integrante de um partido que é maioria na Assembleia, maioria aqui no Estado, na sua organização e na sua, digamos assim, na sua representação. Então, dia 18 de março, houve a convenção estadual do partido, o senador Renan Calheiros continua à frente, no comando da sigla aqui em Alagoas. E o que dizer do partido nesse momento? Que análise o senhor faz do partido? Nós temos aqui há 2 anos candidaturas no campo da base, né, da sustentação dessa pirâmide política, que é a candidatura às prefeituras. E como o senhor está analisando essa questão? Então, o MDB saiu muito fortalecido assim, nessa última eleição, porque fizemos o governador, o senador Renan Calheiros se reelegeu, agora renova mais uma vez como presidente do MDB no Estado. A gente tem uma bancada aqui, a maior bancada aqui é do MDB, então um partido que cada vez mais a gente vê temos o maior número de prefeitos no estado de Alagoas, então é um partido muito forte, um partido que tem absorvido realmente a aceitação do alagoano. Então é um partido que eu acho que em todos, assim, a grande maioria das cidades, terá um candidato. Então
pelo fato da sua estrutura, pelo fato do seu gigantismo. E o MDB inicia-se agora mais um mandato aqui na Casa de Tavares Bastos com uma grande bancada e a bancada ficando nas comissões permanentes estratégicas. Então, é muito bom a gente estar ao lado de um partido que possa ter uma capacidade de entendimento e de articulação e de construção para o desenvolvimento de um Estado. E o que dizer da organização do partido na sua região? Lá permanece do mesmo jeito. Temos lá o presidente Macedo, que é o nosso presidente do MDB na cidade de Arapiraca, e dessa forma é um presidente que tem alguns mandatos já na frente do partido, um homem de muita experiência, um homem que já foi vereador, uma pessoa que tem uma grande confiança do senador Renan Calheiros e todos os integrantes do MDB, então é um grande articulador. O senhor pode, eu sei que é muito cedo para a gente falar sobre essa questão, a sucessão municipal em Arapiraca, mas o senhor seria um nome que se cogita em bastidores, e o que dizer dessa possibilidade? É mais um nome. Como você mesmo colocou, o MDB é um partido muito grande, principalmente na cidade de Arapiraca, é um partido que tem assim grandes lideranças, né? A partir do vice-governador Luciano Barbosa, passar por outras e outras lá que a gente tem. É um partido que tem assim, se você for olhar o número de pessoas que possam sair candidatos, tem o perfil, tem a característica, pensa na cidade, é uma pessoa que veste a camisa também do partido. Então a gente sabe que a escolha de uma majoritária ela se dá em cima de vários condicionantes de várias situações. Então a gente tem lá vários nomes que estão se colocando nos bastidores e eu acredito que vai sair, deve ter um candidato do partido, com certeza, e a gente só sabe lá na frente, porque como eu até, não sei se eu já te falei, uma campanha da proporcional, você assim, fulano de tal é candidato e ele é candidato, porque é uma vontade própria. Uma candidatura da majoritária tem vários nuances, né? Aliança, se o partido quer, se ele reúne um maior número de aliados, e em cima de tudo isso, aí o partido pensa, esse aqui é que tem chance da gente ganhar, e assim vai. Pois bem, e o que dizer do MDB na Assembleia Legislativa? Como a bancada tem atuado? A gente percebe que a bancada, ora ela fecha uma questão, outra ela tem uma posição mais autônoma, mais independente. Como a gente pode situar a bancada atualmente? De uma forma, o partido é um partido democrático, né? Pela sua essência, né? Então, isso é importante. Eu acho que essa democracia é salutar. É importante cada um se colocar o que pensa, porque não é só dando sim que está correto. Às vezes o não faz com que haja uma reflexão bem maior, tenha um amadurecimento, fortalecimento. E essa é a essência do próprio partido, do MDB, historicamente. Então, é natural. Eu acho que esse é o perfil de bancada e acho que está correto. Ter cada um lutando pelo que acredita, uns de uma forma de tribuna, outros de uma forma de bastidores, aí às vezes atua mais na tribuna, outro atua mais nos bastidores e consequentemente buscando a representatividade, porque o resultado final está na eleição. Quem trabalhou de uma forma mais comprometida, sintonizada com o cidadão, quem trabalhou buscando, aglutinando, buscando o pensamento do próximo, é que consegue ter a simpatia e, consequentemente, resumindo assim, em votos. Então, acho que cada um, a partir do momento que entra no mandato, ele já começa a se preparar para a sua reeleição, né? E assim vai. E o que dizer da relação da bancada federal
e a bancada estadual? Ainda está cedo para um encontro, para definir prioridades, porque a gente está passando por um momento muito difícil, não é, do ponto de vista da gestão do país, não é? Muito conturbada a situação, a relação do presidente com o Congresso, enfim, e isso salpica, né? Tem consequências para os estados, sobretudo estados da região Nordeste que não votaram na candidatura vencedora. Como o senhor vê essa questão? Eu vejo assim que a bancada está se encontrando ainda no Congresso. Quando não existe uma transição, é mais fácil de você saber qual o caminho a seguir. Mas quando existe uma transição, e uma transição como essa do presidente Jair Bolsonaro, que ele vem com um linguajar totalmente diferente dos outros presidentes, então isso faz com que a própria bancada ela diga como é que eu vou andar, como é que a gente vai atuar. Está na fase da análise. Da análise, de conhecer o terreno. Então, eu acho que o pessoal lá, a bancada, os deputados federais, eles estão naquela ainda de como agir para como defender mais o seu estado e como trazer mais ações de governo federal para o seu estado. Deputado, agora falemos sobre uma ação que o senhor tem realizado na cidade de Arapiraca, que é um projeto audiovisual denominado Raízes de Arapiraca, Eternizando Memórias. Neste domingo de Páscoa, o senhor realiza mais uma edição, né? Está em que edição? Segunda. Na segunda edição, pois bem. E vai reunir em Arapiraca algumas personalidades populares ou não para serem homenageadas também, não é isso? Como surgiu essa... Já está nessa segunda edição, e qual a expectativa que se coloca para um evento como esse? Veja só, é um projeto que calha muito bem na cidade de Arapiraca. Por quê? Porque a cidade de Arapiraca, diferente de tantas outras cidades, Maceió e tantas outras, ela tem apenas 94 anos de emancipação política. E a gente encontra lá pessoas com 94 anos. Encontra pessoas com 98 anos. Então a gente encontra pessoas que nasceram no dia da emancipação política. Ou seja, a gente consegue colher testemunho de vida de pessoas que viram esse tempo todo Arapiraca, a construção da cidade de Arapiraca. E o projeto ele se detém, não ele contar a história de Arapiraca, porque muitos têm uma limitação até do saber, ou então nível de estudos, então tem alguns limites. Mas ele sabe contar a sua história. Todo mundo sabe contar a sua história. É uma história contemporânea, né? Não, assim. Que é uma história dele. Ele como personagem... Ele como personagem contando a história dele. A gente não quer que ele conte como foi, o que alguém disse, não. O que a gente exige, pede, é que ele fale o que os olhos deles viram. A percepção dele. É a dele, percepção, da quem realidade. eram seus pais, como foi a sua infância, como foi a sua adolescência, como foi seu casamento, quem são seus filhos, quais foram as alegrias da vida que ele teve, as tristezas da vida, como era Arapiraca, ele enxergou Arapiraca naquele tempo, na década de 40, de 50, de 60, 70. Então ele vai falar de uma forma da sua visão. Então, ou seja, ele é uma testemunha ocular do fato. Então não, eu ouvi dizer, não quer isso. A gente quer dizer como se presenciou, que viu. Então, quando você faz um documentário desse, temos já 45. Vamos mais para 40, são 80 documentários, vamos chegar a mais de 200. Então, quando você começa a ver um falar com o outro, a história começa a ficar, entrelaçar. Então, existe um conto de histórias que se entrelaçam. Então, quando menos espera, o personagem, ele fala, testemunha ocular fala, outros falam, e quando você começa a pincelar isso, aquilo outro, você começa a ver de uma forma propriamente dita, oficial e verdadeira a história da cidade de Arapiraca. Aí conta sobre a feira, como era a feira, como é que ele fazia a feira, aí conta que vendia bode, a carne... Situações pitorescas. Pitorescas, até, né? pitorescas, tem muitas histórias. Tem uma que diz assim, que o pai estava fazendo a casa e ele estava lá, quando menos espera, chega Lampião. Aí ele diz assim para o Lampião diz assim para ele, o que é que tem aqui pra gente? Aí o pai olha para o Lampião, faz
tudo, capitão. Tem tudo. Tem boi, tem bode, tem galinha. Só não podia ter nada, né? E assim, outras histórias que a gente... Pois é, e o projeto, ele vai ser realizado nessa segunda edição, neste domingo, a que horas? Às 14 horas, lá na sala do cinema do Shopping de Arapiraca. Eles vão ver assim, eles na tela assim do cinema. Shopping Garden, né? Shopping Garden. Deputado, infelizmente o nosso tempo está terminando e eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, sucesso na realização desse projeto audiovisual, não é? E até uma próxima oportunidade. Obrigado, Gorete, obrigado a vocês que fazem a TV Assembleia, a você telespectador, para mim é uma satisfação imensa de estar aqui presente e mais uma vez esse bate-papo gostoso de um profissionalismo exemplar como o seu. Obrigadão. Obrigada, deputado. E até a próxima. Se Deus permitir. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.